Ao mesmo tempo, 2.000 carruagens hititas chegaram sorrateiramente ao sul, ao longo da costa oeste do rio Orontes, se esconderam nos pomares e aniquilaram a divisão Ra. Uma das coisas que acontecem no campo de batalha, conforme a tática e a situação mudam, é que se o exército não tiver cuidado, ele permite que o sucesso operacional vença as metas de estratégia. Ele começa a mudar as metas e comete um erro básico. E nesse caso, foi exatamente o que aconteceu com Ramsés. Diante da oportunidade de tomar Kadesh de surpresa, ele não resistiu e caiu direitinho na armadilha dos hititas. Alguns historiadores acreditam que a chave para a bem-sucedida emboscada de Muwatalli foi a carruagem de 3 homens. Graças aos cavalos especialmente treinados e sua grande resistência, a carruagem hitita era capaz de levar o condutor, o arqueiro e o escolta. Assim, os 3 homens percorreram os cerca de 5 quilômetros da cidade aos pomares rapidamente, sem cansar o escolta, a maior defesa da carruagem. As carruagens não conseguiam correr tanto assim. O mundo antigo nunca havia visto uma carruagem como aquela usada em Kadesh. Acredito piamente que a carruagem de 3 homens mudou completamente o jeito de fazer guerra. E também acredito que o ataque surpresa dos hititas em Kadesh teve relação direta com esse tipo de guerra com carruagens. O ataque surpresa massacrou milhares de soldados egípcios. Em seu acampamento, Ramsés assistia à carnificina. O faraó estava a 3 quilômetros ao norte do local da emboscada. Sua única defesa era a desorganizada divisão Amon, que estava a caminho da cidade. Pitá, a 3ª divisão egípcia, encontrava-se a cerca de 20 quilômetros ao sul. Em algum lugar do oeste, a divisão 7 subia a região costeira. Ramsés estava realmente encrencado, pois seu exército estava espalhado. Ramsés começa a ficar furioso. Seu exército está todo espalhado, tudo virou um caos. Se os hititas pegassem Ramsés, isso significaria o fim do Império Egípcio. O próximo alvo dos hititas era a frota de carruagens de Ramsés. As carruagens hititas vão pelo norte e pegam em cheio o desorganizado e desfalcado acampamento egípcio, onde a divisão Amon estava concentrada para alcançar o faraó. E bang! Eles invadem o acampamento, tomam suas carruagens e dão início a uma terrível batalha de infantaria. Os hititas massacraram os egípcios. Mais grave ainda, grande parte da equipe de elite de Ramsés abandonou o campo de batalha, deixando o rei sozinho no momento de maior desespero. O exército hitita avançava lentamente em direção ao campo egípcio. Mas, ao invés de continuar investindo contra o faraó, parte dos hititas começou a saquear o acampamento. Esse nem foi o maior problema. O maior problema é que não dava para ver a infantaria hitita no meio do campo de batalha, o que custou caro ao faraó. 10.000 soldados hititas e 1.000 carruagens reservas esperavam na região oeste de Kadesh. Ter 10.000 soldados e não utilizá-los não faria muito sentido. Muwatalli estava com Ramsés nas mãos e aproveitou a infantaria para o golpe final. Mas Muwatalli não utilizou a infantaria. Apesar da pausa do ataque inimigo, a situação de Ramsés continuava difícil. Sua única escolha era tomar as rédeas do destino da batalha. Ramsés não era um guerreiro esporádico ou um príncipe mimado. Ele jogou seu exército em uma armadilha e estava pronto para liderar os soldados que ainda restavam. Então ele e alguns soldados da infantaria e a parte sobrevivente da divisão Amon marcharam rumo à batalha. Dizem que ele era um brigão ou coisa assim, mas ele era um ótimo soldado. Ele reuniu as carruagens restantes ao seu redor, reuniu a divisão Amon e, literalmente, tomou a frente da marcha pela região nordeste, que provavelmente era mais vulnerável, e a atacou.
Ramsés ganhou vantagem e tentou expulsar os hititas. Mas seu exército está disperso demais para causar um impacto significante. Muwatalli continua em maior vantagem. Caso utilize seus 10.000 homens reservas, ele pode vencer a batalha. Agora é a hora. Pegue-o pelo nariz, dê-lhe uma boa surra. Agora é a hora de Muwatalli utilizar a infantaria. Muwatalli estava prestes a tomar uma das maiores decisões de sua vida. Uma decisão que pode determinar o rumo da história. No History. A luta entre egípcios e hititas chegou ao ponto mais crítico da batalha. Um ataque inicial de carruagem se tornou uma luta de infantaria nas planícies de Kadesh. A situação é favorável ao faraó Ramsés, que consegue impedir o avanço inimigo fortalecido pelo ataque surpresa. Caso dê mais um passo tático correto e utilize a infantaria, o rei Muwatalli certamente vai cercar e aniquilar o faraó, e com mais um golpe certeiro, vai conquistar os poderosos egípcios. Agora é a hora. Pegue-o pelo nariz, dê-lhe uma boa surra. Agora é a hora de Muwatalli utilizar a infantaria. Se ele conduzisse o exército pelo flanco nordeste, os soldados se espalhariam com mais facilidade. As carruagens chegariam pelo sul, a infantaria pelo norte, pegaria o comandante inimigo e seria o fim. Mas ele não fez isso. Ele não fez nada. Assim, o exército hitita emperrou e basicamente ficou parado no acampamento, travando uma batalha de infantaria. Desperdiçaram a vantagem de ataque e mobilidade, e a infantaria ficou empacada em campo. O rei tinha uma poderosa infantaria e não a utilizou. As razões que levaram Muwatalli a não utilizar sua infantaria reserva ainda são um mistério para os estudiosos. Mas Ramsés continuava com problemas. Embora presos em uma batalha de infantaria, os hititas lutavam furiosamente. Ramsés, porém, teve mais sorte. Precisamente na hora certa, vindo em passos de marcha, passando pelas montanhas do Líbano e atravessando as planícies de Kadesh, vinha a segunda força egípcia, a divisão 7, chegando bem a tempo de salvar a pele de Ramsés. Depois de marchar pela costa do Egito, a divisão 7 finalmente chegou a Kadesh. A divisão 7 era composta por 5.000 soldados e 500 carruagens de guerra. Ramsés tinha a força necessária para mandar os hititas de volta para o rio Orontes. Uma grande batalha de carruagens e infantaria foi travada nas planícies de Kadesh. Com o campo abarrotado de soldados, as carruagens egípcias, que eram mais fáceis de manobrar, passaram com facilidade e abateram as melhores carruagens hititas. Ramsés virou a mesa com sucesso. Finalmente, Muwatalli utilizou o reforço. Mas não a infantaria, ele mandou 1.000 carruagens. As carruagens de Muwatalli seguiram para o sul da cidade, atravessaram o rio Orontes e seguiram para o campo de batalha pelo norte. Mas de repente os hititas foram atacados pela retaguarda. Era Ptah, a última divisão egípcia que estava pronta para o combate. Muwatalli havia se esquecido da divisão Ptah. Quer dizer, ele estava vendo
Uma terrível batalha estava acontecendo. Eles não cruzariam as planícies a pé sem estar em formação de batalha. Mas eles atravessaram as planícies justamente quando os hititas cruzavam Orontes. Eles olharam para trás e... Bang! Foram atacados pelas costas e esse foi o fim da reserva hitita. Era a vez da emboscada contra os hititas. Ramsés, os remanescentes da divisão Amon e a divisão 7 lutavam no fronte, enquanto a divisão Pitá atacava pela retaguarda. Muatali cometeu um grande erro. Nunca use as boas forças depois das ruins. Se você utilizar seus homens, faça de modo a alcançar a vitória. Nunca faça para retardar a derrota. E foi o que ele fez por alguma razão desconhecida. As carruagens hititas não conseguiram escapar. Havia forças egípcias dos dois lados e eles não conseguiram escapar porque estavam bem no meio do acampamento de Ramsés. 2.000 carruagens foram destruídas e Muatali desperdiçou uma vantagem esmagadora. Mas apesar da habilidade de Ramsés de virar o jogo, os egípcios sofreram uma enorme perda. Grande parte da divisão Amon foi destruída. Boa parte da divisão Ra também foi aniquilada ou dispersada. Ele perdeu metade de sua força. E um bom número de soldados de pelo menos 2 divisões de carruagens, milhares de máquinas. No final, acabou sendo um péssimo dia para os dois lados. O sol se põe no campo de batalha. Há homens e cavalos mortos e são ouvidos muitos gritos. Os hititas bateram em retirada para uma base perto de Kadesh. Os egípcios não se preocuparam em persegui-los. Pela manhã, Muatali mandou uma mensagem para Ramsés dizendo que não houve vencedores. Vamos fazer uma pausa, voltaremos a lutar um outro dia. E Ramsés aceitou. Ele não tinha escolha, não tinha esperança de sair do norte de Kadesh. Mas isso não impediu Ramsés de reivindicar que era o vitorioso. O faraó manda gravar figuras da vitória da Batalha de Kadesh em monumentos por todo o Egito. Ramsés se gaba da Batalha de Kadesh como uma grande vitória pessoal e, é claro, existem inúmeras fontes de registros arqueológicos indicando que isso é um exagero. Mas se considerarmos que ele conseguiu se salvar e salvar seu exército quando caminhava para a total aniquilação, a sua versão dos fatos não deixa de fazer sentido. Antes de voltar para o Egito, Ramsés resolveu um último negócio pendente. Ramsés encontrou os comandantes das unidades que abandonaram o campo durante a batalha. Os obrigou a se ajoelhar com as mãos amarradas nas costas e pessoalmente decapitou os filhos dos homens mais nobres do Egito. Foi um final sangrento para uma das batalhas mais sangrentas do mundo antigo. E Ramsés assegurou que seu exército soubesse o preço da deslealdade. Ramsés aprendeu a lição com os erros que cometeu em Kadesh. Mas sua falha não foi a única entre os grandes generais da história da humanidade. George Armstrong Custer caiu numa armadilha parecida que Ramsés caiu em Kadesh. Ele perseguiu um grupo de índios quando não percebeu que havia um grupo maior. Depois de rechaçar um grupo menor de invasores, ele se preparou para atacar o que imaginava ser um vilarejo desprotegido. Para sua surpresa, o inimigo era mais forte e o cercou por um dos flancos. Ao contrário de Ramsés, Custer foi morto. Mas seu erro tático foi o mesmo. As duas superpotências continuaram lutando pela estratégica zona de separação ao longo de anos depois da Batalha de Kadesh. Até que em 1262 a.C., egípcios e hititas foram forçados a fazer uma aliança para combater uma crescente ameaça da região onde hoje é o Iraque, os assírios. A aliança durou quase um século e, talvez da mesma forma, assim como a Batalha de Berlim na Segunda Grande Guerra, foi o marco do encontro de duas superpotências que, basicamente, tiveram que tolerar uma outra a fim de acabar com o inimigo em comum. Foi isso que aconteceu depois da Batalha de Kadesh. A Batalha de Kadesh pode não ter sido a vitória esmagadora que Ramsés levou seu povo a acreditar. Mas conta a história de um jovem e destemido monarca que partiu para a guerra, foi ludibriado e traído em combate
e conseguiu dar a volta para salvar a si e a seu império.